Curso de milhas grátis. No vídeo de hoje eu vou te dar um conteúdo numa super aula que muito curso pago não te dá. Então o meu combinado é valorizar o seu tempo. Eu sou bastante prático e objetivo, sei que seu tempo é precioso, o meu também é. Então eu vou dar no menor tempo possível uma super aula de milhas e emissões. Como que você faz para acumular, multiplicar e emitir passagens aéreas com até 90% de economia. Se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem. Eu já conheci mais de 54 países e a grande maioria dos meus voos eu faço com milhas. Eu sou especialista em milhas e emissões de passagens aéreas e também planejamento de viagem. Aqui eu vou te dar uma aula para você entender um pouquinho os passos iniciais com relação ao mundo das milhas, quais são as suas possibilidades. No canal nós já temos mais de 260 mil inscritos, onde eu compartilho as minhas viagens e muitas dicas sobre passagens aéreas e milhas. Se você ainda não é inscrito, já te convido a deixar seu like e inscreva-se aqui no canal para poder ver outros vídeos aqui do canal. E também tem o meu Instagram, @vaikombruno, com mais de 170 mil seguidores, onde eu também compartilho muito dessas dicas. Vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você ainda não me siga lá, clica lá para poder seguir também. Vamos combinar então a nossa aula. Eu espero que você preste bastante atenção no conteúdo que eu vou te dar aqui, porque eu vou dar um resumão do que é mais importante para você dar os seus primeiros passos com relação ao mundo das milhas. E o primeiro conceito que a gente tem que entender é o que são os pontos e as milhas, né? Tanto se fala sobre isso e basicamente, gente, os programas de fidelidade hoje em dia, né, são diversos, se dividem em basicamente dois grupos: os programas de fidelidades bancários e os programas de fidelidade de companhias aéreas. Quando você tem um cartão de crédito de algum banco, por exemplo, e você gasta com esse cartão, se o seu cartão acumula milhas, você vai acumulando esses pontos lá no programa de fidelidade. Então, por exemplo, quem é cliente do Banco do Brasil, do Bradesco, vai ter seus pontos acumulados no programa Livelo, que é o programa desses bancos. Quem é cliente do Santander vai acumular seus pontos lá no programa da Esfera. A Caixa tem o seu programa de pontos, o C6, enfim, cada banco vai ter seu programa ali que você vai acumulando esses pontos. Aí você pode transferir esses pontos para resgatar passagens aéreas. Na verdade, esses programas de fidelidade, você pode resgatar esses pontos no próprio programa, comprando panela, eletrodomésticos, enfim, utilizando das formas que eu considero não inteligentes, porque você não extrai o máximo valor destes pontos. Quando você transfere para uma companhia aérea, aí sim eu entro no jogo porque é a minha especialidade e porque você consegue extrair um valor muito maior desses pontos. Só para você entender, gente, esses pontos eles têm um valor monetário. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho quanto que custa mais ou menos esses pontos para você ter noção do quanto que vale os pontos que você tem lá no seu programa. Então vamos supor que você abriu o seu aplicativo do banco lá e viu que você tem 10 mil pontos no cartão de crédito. Quanto é que valem esses pontos? Valem dinheiro, já te adianto aí. Então, muita atenção em como você faz a gestão desses pontos, porque se você não está utilizando da maneira correta, você basicamente está jogando dinheiro no lixo. Então, vamos aprender a utilizar esses pontos. Então, a gente tem o programa bancário, acumulou os pontos no programa bancário e a gente pode transferir para o programa da companhia aérea, como por exemplo, da Latam, da Azul, da Smiles, da Gol, entre outros programas internacionais como Iberia, Advantage, TAP, e aí a gente consegue resgatar passagens aéreas. Com relação ao conceito, normalmente os pontos é o que fica no programa bancário. Quando a gente transfere para a companhia aérea, normalmente a gente chama de milhas, porque é um termo utilizado lá no conceito, como foi inventado essa questão, né, de programas de fidelidade e pontos. As milhas é relacionada à distância que você viajava. É uma medida, né, uma métrica utilizada nos Estados Unidos, comparado aos quilômetros que a gente tinha aqui. Então vamos supor que você ia de Nova York para Orlando e eram 3 mil quilômetros a viagem, 3 mil milhas. E aí você fazia o resgate dessa passagem aérea. Hoje em dia não tem mais relação com a distância, alguns programas ainda usam essa relação com a distância, mas o conceito mudou um pouquinho. Então se você falar pontos ou milhas, na verdade é tudo a mesma coisa. O importante é que você acumule esses pontos, essas milhas, seja onde for. E a partir de agora a gente vai entender como é que a gente vai fazer a gestão destes pontos. Então, basicamente, nós temos 3 pilares aqui na aula. A gente vai aprender sobre acumular estes pontos, quais são as formas de você acumular pontos, e é um mito achar que é só o cartão de crédito. Você vai ver aqui que existem várias outras formas bem melhores de acumular pontos, numa velocidade, inclusive, muito maior do que o cartão de crédito. Como a gente, uma vez acumulado esses pontos, vai fazer para multiplicá-los e aumentar a velocidade do nosso acúmulo, para então emitir as nossas passagens aéreas e fazer as nossas viagens.
Com relação ao acúmulo de milhas, são 4 pilares aí que eu considero os mais importantes que a gente vai acumular, que são cartão de crédito, que eu acabei de falar, compras bonificadas, os clubes de pontos e as compras de pontos. A gente vai entrar no detalhe de um pouquinho de cada um deles para a gente entender, né, como é que a gente faz este acúmulo. Para começar, o cartão de crédito, sempre me perguntam, Bruno, qual que é o melhor cartão de crédito para eu pontuar? E a minha resposta é aquele que você já tem e pontua. Se você ainda não tem cartão de crédito, vamos buscar um cartão legal. Se você já tem, você sabe utilizá-lo da melhor forma? Você sabe se o seu cartão pontua? Você sabe quantos pontos por dólar o seu cartão pontua? Então, esse é o primeiro passo. Porque às vezes você está querendo dar um passo lá na frente de que querer ter o melhor cartão, se você ainda não sabe utilizar o que você já tem. Para saber qual cartão você já tem, você vai pesquisar no Google, coloca lá a bandeira, né? Eu tenho um cartão Visa do Banco Itaú Platinum, acumula pontos. Coloca esses termos no Google. Vai entrar provavelmente o site oficial do banco, ele vai te dar os detalhes daquele cartão. Não encontrou no Google? Que tal ligar para o seu gerente ou na própria central de cartões do banco e perguntar, olha, eu queria saber se meu cartão pontua, se ele tem milhas. E aí você vai ter esses detalhes. Se você já está pontuando, legal, gente. Mas não se atente ainda em migrar para um ótimo cartão. Se você puder falar com o seu gerente, ver com ele, olha, tem algum cartão melhor para eu pontuar mais milhas do que esse que eu já tenho? Legal, faça este dever. Mas não se prenda ainda, porque você vai ver que o cartão é a forma mais lenta de acumular pontos. Por quê? A gente precisa gastar um valor muito alto para acumular pontos necessários para fazer uma viagem em família, por exemplo. É importante acumular com cartão? É importante, porque é uma das formas de acumular. Mas a gente vai ver que existem outras formas que você provavelmente não está fazendo ainda, está deixando pontos na mesa e que o cartão, você tá tão preso, né, naquela questão do cartão, de que ele tem que acumular e tal, e tá deixando essas outras formas de lado. Então, primeira tarefa que você vai ter é saber se o seu cartão pontua. Segundo, quer falar com o gerente? Tenta com um cartão melhor. E aí, gente, tem vários cartões, né? Existem uns sites aí que tem um ranking dos melhores cartões, vou deixar aí na tela alguns passar para vocês aí. Normalmente, os cartões de categoria Black são os que pontuam melhor. A partir de 2 pontos por dólar gasto é uma boa pontuação. E baseado nisso, qual que é, né, mais ou menos a quantidade de pontos que a gente vai acumular de acordo com os gastos mensais? Eu fiz uma tabelinha só para a gente ter um parâmetro, né, e saber mais ou menos quantos pontos a gente vai acumular e o que dá para fazer com esses pontos. Se você tem um gasto aí mensal de R$ 1.000 por mês, você vai acumular no mês 375 pontos, no ano 4.503 pontos. E se você transfere para uma companhia aérea com bonificação, que a gente vai falar na parte de multiplicação de pontos daqui a pouco, você vai ter 9.006 pontos. Como é que eu fiz essa continha? A gente não quer ficar entrando em detalhe de conta, essas coisas, porque isso vem automático na sua fatura. É só para você ter uma ideia, tá? Mas basicamente, essas pontuações são baseadas em pontos por dólar, né? É a forma que os bancos calculam. Você não necessariamente precisa gastar em dólar para pontuar, mas a conta de cálculo para gerar os pontos na sua fatura é baseado no dólar. Então tem dólar do dia, eu peguei o de hoje aqui para montar a aula, estava 5,33. Se eu gastei R$ 1.000, eu vou dividir pelo dólar, 5,33, dá 187 pontos. Só que o cartão, ele multiplica ele pontua 2 pontos por dólar. Então eu vou pegar o 187 e multiplicar por 2. Então eu vou ter, no final, 375 pontos naquele mês. Esse é o resuminho aí que eu coloquei no slide, caso você queira fazer a conta. Mas você não tem que fazer essa conta, tá? Isso vem automático na fatura. Só para você ter uma ideia. Aqui eu quero que você entenda que o quanto que você gasta, qual grupo você se encaixa aí. Ah, eu gasto 1.000, eu gasto 3.000, eu gasto 5, eu gasto 10, eu gasto 20. Quanto de pontos eu tenho no final do ano? E aí, a partir do tanto de pontos que eu tenho no final do ano, o que eu vou poder fazer em relação a resgate de passagens aéreas e que eu ainda provavelmente não estou fazendo? É esse o raciocínio que eu quero que você tenha aqui. Então eu coloquei na tabelinha o gasto mensal de 1.000, 3, 5, 10 e 20 mil reais. E após as transferências que eu vou te ensinar daqui a pouco como que você faz isso, né? Você vai ter essa pontuação final no ano. 9.000 pontos para quem gasta 1.000, 3.000, 27.000 pontos, 45.000 pontos, 90.000 pontos para quem gasta 10.000 reais e 180.000 pontos para quem gasta 20.000 reais. Beleza, Bruno, o que eu faço com esses pontos? Poxa, eu gasto muito pouquinho, eu gasto menos de 1.000 reais ali, tô nessa faixa de 1.000. Sabia que já dá para resgatar a passagem aérea dentro do Brasil com 9.000 pontos? Coloquei um exemplo aí, ó. Essa passagem de Guarulhos para Porto Alegre por 3.600 pontos da Azul. Dá para você emitir uma ida e volta. E Porto Alegre, você vai ali para Gramado. Olha aí, uma viagem já que você tem.
Gastando menos de R$ 1.000 por mês, você consegue emitir uma passagem dessa. No intermediário ali, que eu coloco de 3 a 5 mil reais, você também consegue fazer voos nacionais. Essa daqui que eu coloquei é de Curitiba para Maceió. Você consegue, né, quem é do Sudeste, ir para o Nordeste nessa faixa aí de 20 mil e de volta, 30 mil e de volta. Olha que bacana. E se você entra no patamar de gastos de 10 a 20 mil reais, você já tem pontos suficientes para emitir uma passagem internacional, como essa que eu coloquei no exemplo, de 92 mil pontos para Orlando, nos Estados Unidos. Ou seja, quem gasta aí 20 mil já consegue uma ida e volta, se você gasta 90, você já consegue emitir uma ida. Ou se não, aqui na América do Sul, você consegue ir para a Argentina, para o Chile, ida e volta. Entende? Só o cartão de crédito você já consegue acumular isso, mas vai ficar muito melhor. Por quê? Existem as compras bonificadas. E aqui, gente, é o mais importante. Muita atenção nessa parte da aula, porque essa é a virada de chave para você acumular o que eu chamo milhas em balde, né? Existe milha conta-gota, que é aquela milha do cartão de crédito, e a milha que vira o jogo. Por quê? As compras bonificadas, gente, basicamente todos os seus gastos do dia a dia, você pode comprar em sites parceiros dos programas de fidelidade, acumulando pontos por real gasto. Então eu coloquei alguns exemplos aí, gente. A cervejinha do fim de semana, o produto de limpeza, o celular novo que você trocou, o suplemento alimentar que você toma, um eletrodoméstico que você tem que trocar na sua casa. Tudo isso tem como pontuar e muito. Esse é um exemplo aí que eu coloquei, ó, dos programas de fidelidade que você pode fazer essas compras. Então, basicamente, todos os programas aqui do Brasil, Livelo, Esferes, Miles, Latam, Azul, você pode fazer. E eu coloquei um exemplo das Casas Bahia com a Livelo, que tá dando 6 pontos por real que você gastar. Então, vamos supor que você comprou um liquidificador de R$ 100. Você poderia ir na loja física das Casas Bahia, você poderia ir no site das Casas Bahia, comprar esse liquidificador, ou você poderia fazer da maneira correta, que é o quê? Entrar no programa de fidelidade da Livelo, procurar lá o parceiro Casas Bahia e através do site do parceiro você acumula esses pontos. E aí o mesmo liquidificador de R$ 100 que não te daria pontos nenhum, ou no máximo te daria aqueles pontinhos do cartão de crédito, que são os pontos conta-gotas, vão te dar 600 pontos. Por quê? 6 pontos por real. R$ 100 o liquidificador, 6 vezes 100, 600 pontos só no liquidificador. Mas se você pagar no cartão de crédito, você ainda vai ter os pontinhos do cartão. Entende a diferença? E aí eu vou te dar um exemplo, gente, do que eu fiz recentemente aqui em casa, né? Quem me acompanha há mais tempo, eu mudei de apartamento recentemente e eu mobilei todo o apartamento. Eu tenho até um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Então eu fui comprar coisas, né? É um gasto mais relevante quando a gente muda, quando tem que mobiliar a casa. E aí eu falei, gente, essa mobília ela tem que me gerar muitos pontos. Então eu comprei, ó, geladeira, lava-louça, lave-seca, TV, sofá para sala, uma cama de solteiro, um micro-ondas, um forno, um cooktop, 2 ar-condicionados, 2 chuveiros, e eu poderia ter feito tudo isso ou no site sem acumular pontos ou na loja física, mas eu fiz no site do programa de fidelidade. As lojas parceiras que eu utilizei tá na terceira coluna, Casas Bahia, Fast Shop, Amazon, e aí os pontos por real que eu consegui, né, na época que eu estava mobiliando o apartamento. Então, no total, eu gastei aqui para comprar esses itens aqui em casa R$ 20.370, que me geraram 113.166 pontos. Lá no outro vídeo eu explico detalhadamente depois toda a estratégia que eu fiz para poder emitir minhas passagens aéreas, mas basicamente esses pontos eu acumulei no programa da Esfera, e aí eu mandei para Iberia, que é um programa de companhia aérea da Espanha, que tem vários parceiros. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte de emissões, eu vou explicar um pouquinho melhor. Para eu conseguir fazer uma emissão para uma viagem para a Espanha, que eu gastei assim, pouquíssimo, gastei 9.600 pontos. Olha o tanto de ponto que eu acumulei. Daria para eu emitir, gente, 4 passagens de ida e volta com os pontos que eu acumulei aqui na mobília do meu apartamento. 4 passagens para a Espanha de volta, a gente está falando de 4 mil cada uma, são 16 mil reais em passagens aéreas. Uma família gastaria, de 4 pessoas, gastaria 16 mil para ir para a Europa. E aqui, com esses pontos, já seriam suficientes para emitir essas 4 passagens. Ou seja, eu gastei 20 mil reais na mobília e 16 mil reais eu tive o retorno da passagem aérea. Lembra no começo da aula que eu falei? Acumular pontos e transferir para a companhia aérea é quando a gente consegue extrair o melhor custo, né, o melhor valor das nossas passagens aéreas. É isso daqui que eu tô falando. Eu tenho um gasto que eu já ia ter, eu acumulei esses pontos e fiz um mega resgate de passagem aérea que
agregou muito valor. Se eu tivesse que comprar essas passagens pagantes, eu gastaria praticamente o valor da mobília do meu apartamento. É essa a mentalidade que eu quero que vocês tenham e comecem a aplicar a partir de agora. Então as compras bonificadas, elas vão te dar esses benefícios. E aí, gente, basta entrar no programa de fidelidade, você pode fazer o cadastro em todos. Todos os cadastros de programas de fidelidade são gratuitos. Livelo, Esfera, Latam, Smiles, Azul. Faça primeiro o dever de casa aí, é cadastrar, né? Digita lá seu nome, seu CPF, você vai ter o cadastro. Fez o cadastro, toda vez que for comprar alguma coisa, entra lá, vai ter a opção juntar pontos, compras com parceiros, alguma coisa nesse sentido, e vai ter as lojas parceiras. A gente tem tudo. Tem Renner, tem o Boticário, tem Natura, tem Beleza na Web. Então, nossa roupa, nossos cosméticos, até compras, né? A Livelo tem o Carrefour Mercado, em que você pode fazer as compras do seu dia a dia, acumular pontos. A Amazon vende praticamente tudo, né? Então, os itens de decoração, aqui em casa agora eu tô começando a comprar, tô indo lá na Amazon comprar, eu compro, né, suplemento alimentar, pra ir pra academia, vinho, produto de limpeza, a Amazon é ótimo, né? E vira e mexe tem promoções para ganhar 4 pontos por real lá na Amazon. Então, gente, este é o dever, essa é a forma que você vai sair das milhas conta-gotas do cartão de crédito para as milhas em balde nas compras bonificadas. E o mais importante, sem mudar o que você já faz, com o que você já gasta. Só tem que mudar o hábito, a forma que você vai fazer essas suas compras. Entendemos compras bonificadas, vamos para a nossa terceira forma de acumular pontos, que é através do clube de pontos. Muita gente me pergunta, Bruno, vale a pena assinar esses clubes de pontos de cartão de programas de fidelidade? E a resposta é sim, desde que você entenda por que você está assinando aquele clube, qual clube você vai assinar e se faz sentido assinar aquele clube para a sua estratégia. E aí quando eu falo qual que é a sua estratégia eu normalmente faço assim, gente, eu tenho um planejamento anual. Este ano eu tô querendo ir para a Europa, vamos supor. No ano que vem, eu quero ir para os Estados Unidos. Não, esse ano eu quero ir para a América do Sul. Qual que é os objetivos de viagem que eu tô querendo ter este ano? A partir do meu objetivo de viagem, vou ter os programas de fidelidade de companhias aéreas que vão ser melhores para eu acumular pontos. Um exemplo, para quem quer ir para o Chile aqui na América do Sul, a Latam é um excelente, talvez o melhor programa para você acumular seus pontos, que tem excelentes emissões. Eu quero ir para a Europa. Poxa, a Iberia tem emissões incríveis para a Europa, chegando por Madrid. E de Madrid a gente consegue ir para vários outros destinos na Europa facilmente. Estados Unidos é um programa mais fácil, porque tem vários programas que te levam para lá. Eu quero ir para a Ásia. Poxa, tem a Qatar, né? Eu acabei de ir pro Japão, por exemplo, que eu vou mostrar o exemplo para vocês. Eu fui de classe executiva na Q-Suite, a melhor classe executiva. Qual que é a estratégia, qual programa eu vou focar para gerar esses pontos lá no programa da Qatar? Entende? Então, a partir do objetivo de viagem que eu tenho, eu vou estabelecer minha estratégia de onde eu vou acumular esses pontos. Porque muita gente vai acumulando ponto, tem uma transferência aqui de 100% pro Smiles, manda lá pro Smiles porque achou boa, né? Vou dobrar meus pontos. Mas o Smiles vai te levar para o local que você está querendo ir? Talvez não. As emissões, talvez, para o destino que você está indo no Smiles são estratosféricas. E aí você vai ficar frustrado, vai falar que milha não serve para nada. Por quê? Você não está sabendo montar a estratégia. Então tem que ter, né, uma linha de raciocínio para a gente fazer a coisa certa. E eu tô aqui para te ajudar com relação a isso. Mas voltando aos clubes, eu falei por quê? O clube ele vai ser um fator muito importante para que você consiga multiplicar seus pontos. Por quê? Basicamente, né, o clube de pontos ele vai te dar pontos mensais através de uma assinatura. Então você paga todo mês ali, ele vai te dando uma assinatura. Por exemplo, esse daqui é na tela, né? É o Clube Esfera, o Pro, de 1.000 pontos. Você paga R$ 43,90 e recebe aqueles pontinhos no mês. Só que você vai ter vários outros benefícios que eu considero muito mais importantes do que os pontos em si. Você assina o clube para você ter bônus nas transferências, então ao invés de você transferir para a Latam com 15% de bônus, quem for do clube vai mandar com 30%, com 40%. Então você vai aumentar a multiplicação dos seus pontos. Você vai ter desconto, você vai ter uma bonificação maior nas compras bonificadas. Lembra que eu acabei de falar das compras lá? Então, se você não é assinante do clube, nas Casas Bahia você vai ganhar 5 pontos por real. Mas se você é do clube, você ganha 6 pontos por real. Então aumenta o seu acúmulo. Desconto na compra de pontos. Se você vai comprar pontos lá no programa Esfera, na tabela padrão, custa R$70 o lote de 1.000 milhas, que eu chamo de milheiro. Se você é assinante do clube, você tem no mínimo 50% de desconto. E chega em momentos que você chega a ter 55% de desconto. Então aquele ponto
de R$ 70, aquele milheiro de R$ 70, você gera por 30 assinante do clube. Os clubes de companhias aéreas você ainda tem benefícios, por exemplo, você ganha status, você vira diamante na Azul, se você é assinante, dependendo do clube. Com esses benefícios, você pode ter mala despachada gratuita, aquele assento conforto com mais espaço gratuito. Então, vão ser vários benefícios que serão agregados. E a gente vai entender, né, vai estudar, não, eu vou fazer uma emissão com a Latam. Deixa eu estudar um pouquinho o que o clube da Latam oferece, qual que eu vou assinar? Quanto que tá ficando o valor do meu milheiro? E aí sim, a partir daí, com conhecimento estratégico, você vai decidir qual clube você vai assinar para alcançar seu objetivo. Então é isso que serve, para isso que serve o clube. E aí, né, por último, na parte de acúmulo de milhas, nós temos a compra de pontos. E aí você me pergunta, Bruno, para que eu vou comprar pontos se você está me mostrando que eu posso acumular esses pontos organicamente através do meu cartão de crédito, das compras bonificadas que você falou, ou até mesmo do clube? Para que eu vou pagar para ter pontos? Porque, gente, você vai ver que muitas vezes o seu objetivo de viagem e o acúmulo que você tem com seus gastos do dia a dia ainda não serão suficientes para você emitir uma passagem aérea. Talvez se você conseguir emitir para você, mas você é casado, você tem que emitir para o seu cônjuge ou para os seus filhos, para a família toda viajar, e aí você vai precisar de mais pontos. E através da compra de pontos a gente consegue complementar esse acúmulo, ou até mesmo você gerar pontos do zero. Ah, Bruno, eu não quero fazer compra bonificada, eu não gosto de ter cartão de crédito, mas eu quero viajar mais barato. Eu posso comprar esses pontos e conseguir economizar na minha passagem? Sim. Para isso, gente, eu coloquei aí na tela uma referência de valor do milheiro. Lembra que eu acabei de falar? 1.000 milhas equivale a um milheiro, né? Um lote de 1.000 milhas é o milheiro que eu chamo. E aí, é esse valor de referência que a gente vai ter. Eu coloquei alguns programas de fidelidade aí, como Livelo, Esfera, alguns de companhia aéreas, como TAP, Iberia, Advantage, Qatar, para você saber quanto é que vale no mercado esses pontos. Quando vale a pena comprar esses pontos. Quando eles estiverem nessa faixa de preço, ok, liberado para comprar, que você está fazendo uma boa compra para conseguir emitir uma boa passagem aérea. Então você complementa, né? Então vamos supor que você acumulou, sei lá, 100 mil pontos da Latam organicamente com o seu cartão, com as suas compras bonificadas, e você quer levar a família inteira para o Chile. Para todo mundo ir para o Chile vai ficar 120 mil e de volta. Faltam 20 mil. E aí você vai lá e compra essa diferença, obviamente com estratégia na hora certa de comprar estes pontos mais baratos. Ou foi o meu caso, né, do Japão que eu estava falando agora há pouco. Eu queria muito viajar na classe executiva da Qatar, que é a Q-Suite, é a melhor classe executiva do mundo. Tinha esse sonho para realizar, e outro sonho meu era viajar para o Japão. Eram 2 sonhos que eu queria fazer: conhecer o Japão e de executiva, nessa cabine em específico. E o Japão, né, do outro lado do mundo, é um voo que a gente gasta aí 30 horas, né? São 15 horas até Doha e depois mais 10 horas até o Japão, fora os tempos de conexões. Eu queria de uma forma confortável, mas sem gastar um absurdo. Por quê, gente? Essa passagem na Q-Suites custa em dinheiro de 30 a 50 mil reais, dependendo da data. Eu nunca pagaria esse valor. É muito dinheiro para mim. Mas com o conhecimento, a gente consegue emitir um valor justo e muitas vezes mais barato do que muita gente paga na classe econômica. Esse é o exemplo que eu coloquei aí na tela. Você precisa de 100 mil pontos da Iberia, né? Então eu acumulei meus pontos lá na Esfera, ou melhor, comprei os meus pontos lá na Esfera, mandei para a Iberia com bonificação numa promoção que teve e gerei esses 100 mil pontos que eu precisava para emitir a classe executiva. O meu custo para comprar esses pontos foi de R$ 4.900. Se você voltar um pouquinho o vídeo, eu coloquei que o milheiro da Iberia é R$ 48. Eu gerei ele por 49, bem próximo. Então deu R$ 4.900 para comprar esses 100 mil pontos. Na hora de emitir essa passagem, tinha uma taxa de embarque ainda de R$ 1.109. Então o custo total da minha passagem foi de R$ 6.009. Compara aos 50 mil reais essa passagem pagante. A gente está falando aqui, gente, de economia que chega a 80, 85, 90% mais barato na classe executiva. E na volta eu fui de econômica, né? Eu não encontrei a disponibilidade na data que eu precisava, voltei de econômica mesmo, também comprei com milhas, 50 mil pontos, metade do valor da executiva, gerei esses pontos a R$ 2.450, com as taxas deu mais 730, no total 3.180. Ou seja, por R$ 9.200 aí, eu fui e voltei para o Japão, incluindo uma perna de executiva. Esse é o valor que muita gente paga
só na classe econômica. Entende a diferença? E como o conhecimento pode fazer você viajar com muito mais conforto, ter experiências que você jamais imaginaria ter, e gastando a mesma coisa ou até menos do que você gastaria, né, numa passagem pagante? É sobre isso que eu tô falando. E isso pra mim é fundamental. Eu amo viajar, então ter essas experiências, né, conseguir fazer isso pra mim eu acho incrível e é uma prioridade pra mim. Beleza, gente. Entendemos um pouquinho aí, vimos a importância, né, dos acúmulos com cartão de crédito, das compras bonificadas, dos clubes de pontos e mais recente agora na compra de pontos e como a gente consegue economizar muito nas nossas passagens com milhas e como esses pontos valem dinheiro, né? Eu mostrei a tabelinha para cada programa de fidelidade do valor dessas milhas. Chegou agora a hora de multiplicá-las. Ou seja, a gente já acumulou. Como que eu acelero ainda mais um pouquinho esse acúmulo? Através da multiplicação. E aí é as transferências bonificadas que vão nos ajudar nisso. E aí, tempos em tempos, né, praticamente toda semana, está surgindo alguma oferta dos programas de fidelidade para você transferir do programa bancário para o programa aéreo. Lembra lá no primeiro slide, quando eu comecei, que existem 2 blocos de programas de fidelidade? Então, ó, quando eu acumulei ali no Esfera, quando eu acumulei no Livelo, eu estou acumulando esses pontos no programa bancário. E quando a companhia aérea me dá uma oferta dessa igual a Azul, 115% de bônus, eu mais do que dobro os meus pontos lá na companhia aérea. Do lado aí, Smile, 100% de bônus. Ou seja, aqueles 10 mil pontos que eu acumulei ali na Livelo, na Esfera, eu mando para Smiles e me tornam 20 mil pontos lá no Smiles. E aí eu consigo emitir as passagens aéreas. A Esfera com a Iberia, que foi aquela que eu mostrei, que foi a emissão que eu fiz com a Q-Suites, eu peguei uma bonificação de 30%. Então eu aumentei o meu acúmulo de pontos. A Latam com 40% é uma também que eu sempre pego. E aí existe um calendário do milheiro em que existem as melhores épocas para a gente transferir esses pontos. Inclusive, agora em novembro é uma excelente época, porque é o mês de Black Friday. Então, assim, todos os programas de fidelidade fazem as suas melhores ofertas neste mês. E existem outras datas também. Por exemplo, a Caixa faz aniversário em janeiro. Então, todo mês de janeiro, quem é cliente Caixa, tem cartão de crédito da Caixa, manda para a companhia aérea com 160% de bônus. É muito bônus. A Livelo, programa de fidelidade, faz aniversário no mês de maio. Então eles fazem muitas ofertas em maio. O Esfera faz aniversário em setembro. E aí eles fazem as ofertas no mês de setembro. Então, você sabendo essas datas estratégicas, você consegue já fazer um planejamento anual falando, ó, eu vou acumular. Quando for em novembro, na Black Friday, eu vou mandar meus pontos para poder pegar muito mais bônus. Essa é a lógica, esse é o raciocínio. Então as transferências bonificadas a gente vai acumular muito mais ponto. Acumulamos nossos pontos, transferimos com bônus, estamos com a carteira cheia de pontos. E agora? O que eu vou fazer? Chega a hora das emissões, que eu falo, gente, que acumular pontos, na hora que você pega o jeitinho disso daqui, é um estalo, gente, é mamão com açúcar. Você vai acumular pontos como, assim, você nunca imaginou antes. E aí chega a hora de emitir, que é o gargalo, a dificuldade de muita gente, porque às vezes você procura as suas passagens aéreas, tá tudo caro, tá tudo precisando de muito ponto, e aí você viu que não é nem que tá precisando de muito ponto, é que você não tá sabendo acumular muito ponto. Agora que você sabe, você vai conseguir fazer as suas emissões. E aí, você normalmente vai só procurar suas passagens também no feijãozinho com arroz, que é o quê? Programa Smiles, Latam, Azul, que são os programas nacionais. E eu super entendo que você faça isso, tá, gente? Inclusive, você tá aqui aprendendo, né? Assistindo essa aula para poder aprender outras opções. Porque essas aqui, gente, são muito limitadas realmente. Dá para fazer muita coisa? Dá. Dá para fazer bastante coisa. Mas existe um mundo de outros programas internacionais que provavelmente você ainda não explora. Que é o programa Iberia, é o programa da Aeroplan, da Air Canada, o da British Executive Club, o Fly Emirates, o Qatar, o da Advantage da American Airlines, o Flying Blue da Air France, da KLM, o Connect Miles da Copa, entre outros, tá? Esses são os principais que a gente consegue, a partir daqui do Brasil, ter uma facilidade na hora de emitir essas passagens aéreas. E aí, o seu radar, né, a sua amplitude de opções de emitir passagens aéreas muda completamente. E para entender, né, como é que você encontra as melhores emissões de passagens aéreas, você tem que entender um conceito básico para o milheiro, que são as tarifas award, né? Do inglês, né, significa award, significa prêmio. É uma classe tarifária especial de uma passagem aérea com milhas, que os valores ficam abaixo das tarifas comerciais. E o que faz, né, com que o seu custo seja muito menor comparado ao custo se você for comprar uma passagem em dinheiro.
Então, resumindo na prática, o que acontece? As companhias aéreas, elas formam alianças aéreas. As três principais que existem hoje são a Star Alliance, a Oneworld e a SkyTeam. Então, formam um grupo de companhias aéreas. E o que acontece? São companhias aéreas normalmente localizadas em diversos países, em diversas regiões, né, do globo, e que eles se unem por quê? Vamos supor, a American Airlines ela é focada nos Estados Unidos. Ela não consegue levar os passageiros dela, talvez, para todos os cantos do mundo. Então ela une, por exemplo, com a Japan Airlines, que é uma companhia asiática, que vai poder conectar os passageiros dela através das milhas lá da American Airlines, conectar os passageiros dentro da Ásia. Então você consegue atender um universo do cliente, né, as necessidades do cliente, numa amplitude muito maior. Então essas companhias aéreas se complementam nessas alianças. E aí, elas disponibilizam parte dos seus assentos nas tarifas Award. Ou seja, você vai ter uma parcela dos voos da American Airlines disponibilizados para todas essas companhias aéreas parceiras, para que você que tem milhas, cliente, consiga emitir em qualquer uma dessas companhias aéreas. E essas tarifas, essas passagens são bem mais baratas do que a tarifa comercial. E também tem as alianças bilaterais. Por exemplo, aqui no Brasil, tanto a Latam como a Azul e a Gol não participam de nenhuma aliança aérea, mas eles têm parcerias bilaterais com outras companhias que eles consideram estratégicas. Então, a Azul, por exemplo, é parceira da United Airlines nos Estados Unidos e você consegue fazer excelentes emissões para os Estados Unidos. Ela é parceira também da Copa Airlines, que fica ali na América Central, para você fazer viagens no Caribe. A Smiles é parceira da Air France e KLM, para você fazer boas emissões para a Europa. É parceira da South African para você ir para a África e por aí vai. Então você consegue com as milhas do Smiles, da Latam, da Azul, viajar o mundo inteiro encontrando essas tarifas Award. Existem, né, como eu falei, é uma classe tarifária, existem códigos para cada aliança e tal, eu não vou entrar no detalhe porque já é um assunto mais técnico, que você vai procurar essas classes na hora de buscar passagem aérea, como eu coloquei no exemplo aí, e vai estar escrito ali, ó, Prêmio Saver, em alguns sites, né, em algumas ferramentas que a gente usa, vem escrito, em algumas vai vir o código, e a gente consegue identificar para conseguir gastar muito menos milhas para emitir essa passagem aérea com muita economia. Entendemos então um pouquinho da tarifa Award, esse é o foco, essas tarifas que a gente vai buscar. E aí tem também, dentro dos programas de fidelidade, as tabelas fixas e as tabelas dinâmicas. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Que é o quê? A tabela dinâmica, gente, é assim, o valor da passagem ele oscila de acordo com a estratégia da companhia. Se está em alta demanda um destino, sei lá, João Pessoa, por exemplo, eu moro em João Pessoa, tá bombando aqui, tá todo mundo querendo vir conhecer. Aí a Azul, né, que tem voo pra cá, a Latam, a Gol, colocam lá pra cima a tarifa, porque tem muita gente procurando, a demanda tá muito alta, a oferta é limitada, né, porque a quantidade de voos é a mesma, então eles colocam o preço lá pra cima, tanto pagante quanto em milhas na tarifa comercial. Agora tem a tabela fixa. Existem programas de fidelidade parceiros da Gol, da Latam, da Azul, em que você emite na tabela fixa essas passagens a um preço fixo, sempre a mesma coisa. Por exemplo, tem um voo que é esse daqui, ó, tabela fixa da Advantage. Por R$ 7.500 você voa para 7.500 pontos, desculpa, você voa para qualquer destino dentro do Brasil com a Gol. E aí, ó, destinos remotos, como por exemplo, coloquei aí Manaus, Guarulhos, né? Manaus tem uma oferta de voos muito pequena, fica lá no norte, uma distância muito grande do centro, né, aéreo do Brasil, que fica na região sudeste, e você emite essa passagem por 7.500 pontos com tabela fixa. Então, existem vários programas, tá? Alguns programas operam só em tabela fixa, alguns são híbridos, né? Operam algumas rotas em tabela fixa, outras em tabela dinâmica, alguns operam com voos nacionais em tabela fixa e internacionais em dinâmica, alguns são ao contrário, tabela fixa no internacional e dinâmica na nacional, e por aí vai. Entenda que existem essas opções para você poder reduzir. E aí a gente vai procurar, de acordo com a nossa necessidade, né, para o destino que a gente está indo, quais são as opções? Eu consigo tabela fixa para o destino que eu quero ir? Quanto que fica? Como que eu faço para acumular neste programa?
Eu consigo viajar em quais épocas do ano? Porque muita gente tem necessidade de viajar em alta temporada, né? Tem gente que só pode tirar férias em dezembro, janeiro, julho, né, na época de férias escolares por causa dos filhos ou porque sua profissão exige que você tire férias nessa época. Tem programas de fidelidade que vão liberar disponibilidade em tabela fixa nessas datas. Então, se você já tem essa necessidade, você vai se programar para acumular pontos neste programa, saber a antecedência que você precisa para emitir essa passagem, e como você já sabe que só pode tirar férias em janeiro, por exemplo, você, na época que aparecer a disponibilidade, você já vai lá e emite sua passagem e garante a melhor tarifa. Então, gente, tem como emitir passagem com milha para qualquer tipo de necessidade, né? Porque o que eu mais ouço é a gente reclamando: ai, Bruno, eu só posso viajar na alta temporada. Ah, Bruno, é tudo caro. Você provavelmente não está se aprofundando no assunto e não sabe quais as possibilidades que você tem, mas tem como você encontrar a sua passagem de acordo com a sua necessidade. Você só tem que focar a sua estratégia naquilo que você precisa. Vai ter um programa ideal para você. Aí eu coloquei um exemplo de uma emissão que é a que eu fiz, né, saindo de Recife para Madrid, numa tabela fixa por 9.600 avos. Foi uma emissão com a Ibéria. A tabela fixa da Ibéria de Recife e Madrid são 18 mil pontos. Só que tava tendo uma promoção. Lembra que eu falei da Black Friday, dos aniversários e tal? Essa foi uma promoção que teve. Eles deram desconto na tabela fixa. E aí eu emiti por 9.600 reais. Lembra que eu falei da compra de pontos? Então vamos supor que eu não tinha ponto nenhum. Se eu fosse comprar o milheiro da Ibéria, igual eu comprei, por R$49, essa passagem por 9.600 pontos me daria um custo de R$470. E ainda tem a taxa de embarque de 395. Ou seja, ida e volta, eu gastaria total com as taxas R$ 1.731,80 para ir do Brasil para a Europa. Eu peguei o exemplo dessa mesma passagem com a própria Ibéria, saindo de Recife, Madrid, um voo direto. Ela custa em torno aí de R$ 4.354 ida e volta. Eu estou falando de uma economia de 60%. E aí eu volto no assunto. Se você não acumulou pontos com o cartão, se você não está fazendo as suas compras bonificadas, não quer saber de procurar no site, não quero esse trabalho, Bruno. Aprenda a comprar os pontos com desconto para você ter pelo menos economias desse nível que eu estou falando aqui. A mesma economia que eu tive lá na classe executiva de quase 90%, nessa daqui foi uma classe econômica com 60%. No mínimo, você vai economizar de 20 a 30%. Tá? Com uma passagem, numa estratégia dessa de compra de pontos. Agora imagina uma economia de 30% para uma família que viaja todo ano de férias, né? Marido, esposa, filhos, o tanto que você não vai economizar com passagem aérea. Essa é a semente que eu quero colocar, plantar em você para que você tenha esse raciocínio. Eu chamo isso, gente, de inteligência financeira. Infelizmente, a gente tem o hábito, né, de negar, tudo a gente desconfia, tudo o pessoal fala de milhas, fala que viajou barato, aí a gente fica com aquele pé atrás, né? Como é que esse povo consegue? Mas ninguém tá disposto a entrar no programa de fidelidade, entender um pouquinho do clube, ver quais as opções de emissões. Só tem aquele hábito de, calma aí, não é bem assim, isso daí não dá certo, pra mim não funciona, mas ninguém quer gastar 10 minutos, 1 hora, sei lá quanto vai dar essa aula, para entender um pouquinho mais sobre o assunto. Se você está aqui, chegou aqui até este momento, eu entendo que você já deu um passo acima do que a média de todo mundo, né? Que você já está disposto a aprender e isso faz toda a diferença. Eu coloquei aqui uma tabela, né, de emissão de alta temporada. Isso daqui é uma tabela da Ibéria para viajar para Madrid, né, para a Europa, no mês de dezembro, que é mais caro, né? Então a gente encontra essa disponibilidade de alta temporada porque é uma tabela fixa. Enfim, gente, esse é o panorama que eu queria dar para você com relação a acúmulo e emissões. Como que você sai ali do zero e dá seus primeiros passos. Então, você já sabe, né, as formas de você acumular milhas, que é o cartão de crédito, a compra bonificada, o clube de pontos, as compras de pontos, multiplica transferindo com bônus e depois você faz os cadastros ali nas companhias aéreas para você começar a entender, né, as formas de emissão que você pode ter. E o mais importante, que existem as tarifas da World, que você tem que entender como é que você encontra essas tarifas para poder emitir essas melhores tarifas. Como eu disse, essa é uma aula introdutória. Quero te plantar uma semente aqui do que você pode estar tendo de oportunidade com relação a milhas e que você provavelmente está deixando passar. Como eu disse, eu viajo há mais de 20 anos,
Já foram 54 países e 90% das minhas passagens eu emito com milhas. E me tornei um especialista nesse assunto. Se você quiser se aprofundar a partir de agora, eu tenho o meu curso completo de milhas e emissões. Você vai ter um treinamento do zero até o avançado de como acumular milhas, multiplicá-las, emitir suas passagens aéreas na tabela fixa, na tabela dinâmica, encontrar as tarifas award, quais são as ferramentas que você vai precisar, né, aprender um pouquinho ali para você fazer suas buscas de forma precisa e estratégica. Esse curso completo, gente, este mês de novembro, está na oferta de Black Friday. Eu tô dando 55%. É o maior desconto que eu já dei na história. Inclusive, desde o lançamento que eu tive desse curso, há uns 3 anos atrás, eu nunca tinha dado um desconto tão grande. Então, neste mês, esse vídeo, inclusive, vai sumir. A partir de dezembro, você não vai encontrar ele mais. Então, você vai ter essa oportunidade de entrar no curso com 55% de desconto. São mais de R$ 600 de desconto, para você ter uma ideia. Eu falo que uma única emissão você vai pagar o investimento do seu curso. Agora eu tô te dando conhecimento que você vai aplicar pro resto da sua vida de viajante. Todas as passagens aéreas que você vai emitir agora, você vai ter essas técnicas aqui. Pensa no tamanho da economia que você não vai ter a partir de agora. Além do curso completo sobre milhas, emissões, com todas as aulas gravadas, a gente tem o nosso grupo de alertas, onde eu envio todos os dias para os alunos as estratégias. O que está acontecendo naquele dia? Quais bancos estão tendo transferências para as companhias aéreas? Por exemplo, eu sou cliente do Itaú. Está tendo transferência do Itaú hoje para a Latam, para a Azul? Então esses alertas a gente envia para que você fique sabendo do que está acontecendo. As compras bonificadas. Hoje a Casas Bahia está com uma pontuação maior. Está tendo promoção com iPhone. Está tendo compra de cosméticos. A gente avisa o que está rolando de melhor. Além das emissões. Quais são as melhores emissões do dia? Olha, hoje está com Europa barato, tá com América do Sul barato, Estados Unidos. Então todo dia você vai receber esses alertas na palma da sua mão, né? A gente não tem tempo de ficar pesquisando isso todo dia. Então eu falo para os alunos, reserva 2 minutinhos por dia, final do dia bate o olho no grupo, dá uma leitura dinâmica, vê se tem alguma coisa que você precisa, precisou, vai lá e executa. Hoje tá tendo compra de pontos, estou precisando comprar ponto para tal estratégia. Eu avisei lá, você vai lá e aplica a estratégia. Para isso que serve o grupo, para que você consiga rapidamente, né, executar tudo que a gente está ensinando lá no curso. Então nessa oferta de Black Friday, gente, você vai ter, além do curso, o bônus de 1 ano ao grupo de alertas. Você vai ter o nosso curso de cartões e salas VIPs para que você possa ter os melhores cartões de crédito, como é que você vai se preparar, os cadastros que você faz, como que você negocia com o seu gerente, com o seu banco, uma isenção de anuidade, um cartão melhor que vai te dar acesso às salas VIPs, que vai te dar mais pontos por dólar gasto. Você vai ter tudo isso lá no curso de cartões. O curso de hotéis com milhas, porque não só de passagem aérea a gente vai utilizar as milhas, tá? Tem como economizar até 50% com algumas estratégias para reservar hotéis com esses pontos. Você vai ter o curso de CITES aéreo, que é uma das ferramentas que a gente usa para procurar em cerca de 20 programas de fidelidade em poucos segundos as melhores emissões, encontrar as tarifas award, de econômica, de executiva, tudo isso num treinamento avançado dessa ferramenta. E ainda você vai ter material de apoio, todas as aulas, ali você tem algumas apostilas, e-books, porque assistir a aula, passou um tempo, estava precisando de emitir uma passagem para Latam, para não ter que assistir toda a aula de novo, você vai lá no nosso livro de Latam, pesquisa, olha, faço isso, isso e aquilo. Tá tudo ali no e-book. Então fica mais fácil para você consultar, bate pronto ali e executar. Então todos os materiais de apoio vão de bônus. Eu vendo isso à parte. Então você vai ter tudo nessa oferta de Black Friday. E por último, o melhor bônus para mim, que é o quê? O Milhas VIP 2.0, que é o meu novo curso de milhas que vai ser lançado em 2026. Quem entrar na oferta de Black Friday vai garantir um acesso sem custo adicional ao novo curso. Só esse curso aqui ele vai custar R$ 997. Quem entrar na oferta de Black Friday não vai pagar pelo curso atual e nem pela atualização. Esse curso vai ter tudo novo gravado, todas as atualizações, enfim, tudo nota 1000 para que você sempre mantenha o mundo de oportunidades de milhas sempre ali, né, no que tem de mais atualizado no mercado. Tá ok, gente? Então, esses são os bônus que vocês vão encontrar nessa oferta de Black Friday. Toda a metodologia, toda a didática do Vai com Bruno, que vocês já estão acostumados. Quem não me conhece ainda, vejam outros vídeos para ter mais segurança. Eu tenho, né, uma forma de explicar que as pessoas, né, os alunos gostam muito, porque eu dou tudo com passo a passo, explico, faço analogias, mostro exemplos. Então isso faz diferença no curso, principalmente você fazendo um curso, né, online com aulas gravadas.
Você vai ter isso tudo muito detalhado. E tem suporte. Caso ainda você tenha dúvidas, na nossa plataforma de videoaulas, você tem o campo de comentários para colocar sua dúvida, a gente responde diariamente. Tem o nosso grupo de alunos, lá a gente responde também as suas dúvidas, que é uma verdadeira comunidade, porque ali tem alunos mais experientes, alunos chegando, então todo mundo se ajunta e é todo mundo que ama viajar. Eu falo que não é um grupo de alunos, é uma comunidade de viajantes. É gente que ama estar ali. Então tá todo mundo sempre dando dicas, coisas que eu nem falei ali na alerta, às vezes uma pessoa viu uma estratégia, alguma coisa, vai lá e mostra. É muito bacana essa ajuda mútua de todo mundo. Então você vai ter também acesso ao grupo de alunos e a oferta tá aí, gente. 55% de desconto, de 1.097 por 493,65. Como eu disse, é o maior desconto de todos os tempos e ainda você vai receber todos esses bônus que eu mencionei. É o que eu falo, uma única passagem você tá com esse investimento pago. Então eu super acho que você que gosta de viajar deveria investir nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de conhecimento, porque isso vai mudar muito e vai te trazer muita economia. Eu falo que isso aqui não é um curso de milhas, é um curso de inteligência financeira. Então se você está disposto a dar o próximo passo, o convite tá feito. Na descrição do vídeo tem lá a página, né, para você poder clicar, entrar, tem todas as informações do curso. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, eu respondo. Essa oferta vai ser até o dia 30 de novembro, dia 1º de dezembro, a gente tira a página do ar, a gente tira o vídeo do ar, acabou. Essa oportunidade é a última chance de 2025 e vai ser a última chance de todos os tempos, porque ano que vem entra o Milhas VIP 2.0. Um novo curso, um novo preço, tudo novo. Então, essa é a oportunidade de você entrar para o Milhas VIP na melhor condição. Fica o meu convite, se você gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like, reflita sobre o assunto, inscreva-se no canal, eu tenho outros vídeos aqui, não só de milhas e passagens, mas também de dicas de viagem, né? Porque você faz o curso, você começa a executar, você compra suas passagens e aí você quer o quê? Roteiro, você quer dicas, e aí eu tenho tudo aqui no canal, com todas as viagens que eu faço, como eu já disse, foram 54 países, eu tenho tudo gravado aqui para sempre ajudar os viajantes. Espero que tenham gostado, a minha parte foi tentar plantar essa semente aí para você que gosta de viajar, espero que eu tenha conseguido com isto explicar um pouquinho, que você consiga dar pelo menos o próximo passo a partir de agora e mudar as formas que você acumula seus pontos, as suas milhas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.